E é com imensa alegria que nós vamos receber hoje uma convidada muito especial, cuja trajetória inspira pela dedicação, pelo cuidado e pelo amor ao próximo. Selma Batista é educadora da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ela atua há muitos anos com seriedade, sensibilidade e profundo compromisso com os ensinamentos do Evangelho. Sua missão vai além dos conteúdos transmitidos. Selma toca corações e transforma vidas através da vivência da fé e do acolhimento fraterno. Ela é formada em fisioterapia. Ela alia sua experiência profissional ao serviço do bem, trazendo uma visão de cuidado integral, com respeito ao corpo, mente e espírito. Em sua atuação no curso Aprendizes do Evangelho, Selma se destaca por sua entrega, por seu conhecimento e, acima de tudo, por sua presença serena e acolhedora. Além de educadora e profissional exemplar, Selma é também uma mãe amorosa, cuja vivência cotidiana reflete os valores que ensina com tanta ternura. Nesta manhã, nós temos a honra de ouvi-la e aprender com sua sabedoria. Selma Batista nos trará o tema família, desafio ou encontro de amor? Uma interrogação. Bem-vinda, Selma. Vamos recebê-la com uma forte salva de palmas e uma excelente palestra e muita sustentação. Porque esse tema não é novidade para ninguém. O que nós vamos falar aqui não tem nada de mágico, nenhuma receita nova. É um tema feito com o coração, eu diria mais, com a alma. E volto a dizer, família é um presente de Deus. E nós perguntamos a todos aqui, porque o tema da palestra é uma pergunta. Nossa família. Eu convido a todos a uma grande reflexão agora, muito livre, muito leve, perguntando a vocês, a nossa família, a minha, a sua, hoje, na atual existência que você se encontra, na idade que você tem, na forma como você se apresenta, homem e mulher, porque para começarmos a nossa conversa, nós temos que lembrar que somos espíritos imortais. Isso já muda tudo na nossa vida. Somos espíritos em trajetória. Nosso único objetivo é evoluir. Pelo menos deveria. E aí eu pergunto a vocês, nós perguntamos, porque somos muitos aqui. A nossa família é um encontro de amor ou é um desafio? Não precisa responder em voz alta. Mas nós precisamos que vocês pensem agora. Porque nós acreditamos que ao final da nossa reflexão, da nossa conversa, talvez nós tenhamos mudado um pouco a nossa ideia sobre a nossa família. Na verdade, sobre nós mesmos. Ela foi um encontro de amor, hoje é um desafio. Ela foi um desafio e hoje é um encontro de amor. E que amor é esse? Que todos nós falamos o tempo todo aqui, nas palestras, que muitos de nós ainda não conseguiu sentir. Então, a nossa missão é tocar primeiro o nosso coração. Tem umas respostas? Vocês têm? Sim, não? Quem acha que é um encontro de amor? Levanta a mão. Dá para contar 1, 2, 3, 4. Quem acha que é um desafio? Mudou bastante aí. Quem não acha nada?
Quem ainda está reflexionando sobre isso? É ótimo. A nossa missão na nossa vida é honestidade. Se nós não sabemos de onde partir, não tem como ir para lugar algum. Então, nós respondemos profundamente. Então, vamos lá. O nosso espírito, partindo do princípio, é um espírito imortal. Como nós já falamos aqui. Na sua trajetória, nas indas e vindas das reencarnações, porque aí muda a nossa visão de família. E começamos a entender que estamos aqui, mesmo aqueles que estão começando a compreender um pouquinho o espiritismo, aqueles que já estão há mais tempo, começando a compreender que nós estamos nesse papel de pai, de mãe, muitos já foram filhos, agora estão como pais, como mães, que é o meu caso, como netos, como mãe de idosos, que trocam seus papéis. Já paramos para pensar? Eu fui filha, nós fomos filhos e agora nós somos metade mães dos nossos pais. E uma grande porção nossa ainda desejando ser filhos. Mas a nossa ocupação acaba sendo mães ainda, dos nossos pais, cuidadores. Então, se na nossa vida atual, nós trocamos de papéis já, a nossa trajetória, quem dirá na nossa vida, nas nossas reencarnações? Então, quando a gente começa a estudar o espiritismo, ou antes mesmo, muitos de nós já se perguntou sobre a sua família. Ou as perguntas que nós podemos fazer. Por que eu estou aqui? Será mesmo que eu escolhi essa família? Ou uma frase que muitos já ouviram, ou talvez nós já dissemos, que eu sempre me questionei, mesmo quando mais nova, abre aspas, eu pedi para nascer? Naqueles momentos nossos de revolta, de tristeza, de desânimo. Então já não é nem mais questionando a família, já é questionando a própria vida. Ou então, esse pai, essa mãe, ou eu não me reconheço, abre aspas, né? Dentro desse contexto familiar. Bom. E aí esses questionamentos, à medida que nós vamos estudando, como eu havia falando, conhecendo a imortalidade do espírito, a justiça das reencarnações que Kardec nos traz, com tanta naturalidade, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele faz, no Livro dos Espíritos também, quando ele faz as considerações sobre reencarnação, que é maravilhoso. São muitos os lugares que nós podemos buscar informações. Mas hoje nós não queríamos vir com nome de livros ou teoria. Nós queríamos estar aqui com a vida. No seu dia a dia, ou acordar de manhã, ou tomar café, ou conviver com a família. Porque esse é o nosso desafio. Como nós nos apresentamos? Então, quando nós entendemos que somos espíritos em trajetória evolutiva, portanto, quando nós reencarnamos, se nós tivermos a lucidez espiritual, ou até mesmo a consciência de si mesmo, quando nós estamos lá no mundo espiritual, naquele espaço entre as reencarnações, nós podemos, juntos com nossos amigos mentores, ou mentor, enfim, amigos espirituais, a nossa família espiritual, que a gente acha que se encontra lá, quando na verdade a nossa família material pode ser a nossa família espiritual, vai depender de nós. Mas voltando, estamos lá planejando a nossa reencarnação. Então, imaginem só, e Kardec coloca isso nas considerações, imaginem nós descobrindo, vamos voltar para a nossa vida atual, que nós cometemos um erro, seja de qualquer espécie, seja da família, seja do trabalho, imaginem. Então, na medida que nós reconhecemos esse erro, primeiramente vem um pouco de arrependimento. Mas nós temos que passar por essa fase. Reconhecimento, arrependimento.
Estão acompanhando o raciocínio? Mas se nós ficarmos na fase do arrependimento, se a gente procurar sobre esse assunto lá em Céu e Inferno, só para vocês entenderem, lá no capítulo 7, ele fala bastante sobre essas fases. E é muito legal, porque eu entendo que arrepender não basta. Então, para não ficar lá no Evangelho, nós temos que trazer para a nossa vida. Então, vamos lembrar de algo que nós nos arrependemos. Mas nós queremos passar para a próxima fase, que é a reparação. A chance de reparar não é iluminada. No emprego, de repente, continuarmos para que nós possamos reparar aquilo que nós causamos. Num caminho que nós escolhemos errado, no dia seguinte nós escolhemos um outro caminho melhor. Olha, uma coisa bem prática. Escolhi aquele caminho, percebi que para o meu emprego demorou para eu chegar, seja de ônibus, seja de carro. Então, nós refletimos com a nossa consciência, com a nossa lucidez, e encontramos outros caminhos. E no dia seguinte nós mudamos. E ficamos felizes porque vencemos, conseguimos o nosso objetivo. Imagina isso num projeto de reencarnação. Porque para entendermos a família e para responder aquilo que nós começamos no começo, sobre amor e desafios, é importante a gente ir lá na origem. Então, para eu entender que a minha família não é o acaso. Então, nós estamos lá e nós ficamos felizes por reparar o erro. Se numa coisa banal, como um caminho de carro, como uma escolha, alimentação, temos a chance de reparar, escolhendo nos alimentar melhor, nós ficamos felizes com a vitória, quem dirá em algo que eu fiz para alguém, ou que alguém fez para mim. Nós temos a chance dessa reparação. E aí nós partimos para a prática. Vamos reparar, vamos tentar novamente. É justamente isso, o nosso planejamento, nesse estado que a gente fica entre as reencarnações, que a gente pode chamar, Kardec nos auxilia, um estado errante, onde a gente está lá aprendendo, construindo. Nós vamos planejar a nossa reencarnação. Então, para a família, é o nosso primeiro encontro, né, nessa célula social que a gente tem, que nós temos. Então, a partir desse princípio, que nós temos o objetivo de evoluir, progredir espiritualmente, e estarmos aqui para sermos pessoas melhores, espíritos melhores, com a lei do amor, nós já compreendemos que a nossa família é a família certa. Então, nós estávamos estudando o tema e nós achamos muito engraçado, porque, imaginem, a fila da reencarnação, e tem um luminoso lá escrito assim, a melhor família para você. Só que nas letrinhas miúdas, que nós não lemos, no contrato está, a melhor família para você no seu progresso espiritual. Aí é que está a chave de tudo. Nós nos empolgamos, nós prometemos, não é assim quando nós temos a chance de reparar alguma coisa hoje? Eu vou tentar diferente, nós vamos estudar, vamos avaliar. Se nós tivermos essa lucidez, será assim que acontece. E aí nascemos com a melhor família que é melhor para nós. Tudo bem até aí? Estamos acompanhando? Mas como as letrinhas miúdas disseram, é a melhor família para o nosso progresso espiritual. E as famílias hoje, elas se constituem tão diferentes do padrão, vamos brincar um pouco com as palavras, né, do padrão doriana, né? Pai, mãe, filho. São pais únicos que criam filhos, são mães únicas que criam filhos. São pais, mães, pais e mães, filhos adotivos, filhos aglomerados, sobrinhos que viram filhos. Filhos e filhos. Às vezes nós pensamos, por que o padrão mudou tanto? Uma necessidade do espírito,
uma necessidade, nós compreendemos que as diferenças, elas estão à nossa volta, porque vamos aprender a amar de maneiras diferentes. Mas o mais importante de tudo, com a permissão de Deus, as famílias estão aqui. E aí, nós nos reencontramos. Só que tem uma coisinha que a gente vem na reencarnação. Graças a Deus, a bênção do esquecimento. E alguns de nós, antes de compreender, pensamos, nossa, mas não seria mais fácil lembrar? Não seria mais fácil nós sabermos de tudo? A pergunta que nós temos, que nós podemos nos fazer quando vem esse questionamento, quando nós olhamos para o nosso pai, para a nossa mãe, não compreendemos, será que nós aguentaríamos a verdade? Descobrindo que em outros tempos, nós podemos ter sofrido muito na mão daquele espírito que hoje nos apresenta como pai ou como mãe. Então, a bênção do esquecimento faz com que nós amortecemos esses sentimentos. Do que nós estamos falando? Vamos raciocinar. Nós trazemos o quê? Nós não viemos como uma página em branco. Nós nascemos com aquilo que nós conquistamos no espírito. Sejam elas coisas boas ou más. Então, nós temos sentimentos, funções, aptidões inatas, que o próprio nome já diz. Aquilo que vai nos auxiliar. Nós trazemos também sentimentos. Sentimentos esses que eles podem ser muito, muito de raiva. E sentimentos de amor, de afinidade. Então, quando nós nivelamos, trazemos esse esquecimento aqui, nós podemos ter a chance de transformar, ou seja, sentir, ao invés daquele ódio tão grande, ser amenizado por uma certa aversão. Compreende? Quando nós olhamos aquela pessoa e algo nos dá estranho. Ou o sentimento de amor, as ligações, para que nós não transformemos isso em apego, que é um sentimento muito complicado. O amor, ele liberta, ele não apega, ele não traz, ele não prende o verdadeiro amor. Então, aí nós compreendemos que nós trazemos aquilo que é importante, que vai nos auxiliar. E à medida que nós vamos convivendo entre família, nós vamos amenizando, criando, trazendo, construindo momentos mais felizes do que o que nos aconteceu. Então, é possível reconstruir, aonde havia amor e ódio, com o nosso esquecimento, é possível reconstruir uma família. É possível reparar. É possível orientar alguém que outrora eu não orientei. É possível direcionar aqueles que, porventura, em outras ocasiões, nós tiramos do bom caminho, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pelo nosso apego, pela nossa ignorância. Então, é a nossa chance. Por isso, nivelar, trazemos esse esquecimento. E aí a gente vê aquela criancinha tão pequenininha, frágil, que a gente acaba achando que é um anjo, que parece. E graças a Deus que nós pais vemos desse jeito, aquele sentimento de amor, de cuidado, de ligação. Se não foi da barriga, quando a criança chega para nós, de uma forma, aquela necessidade que nós temos de ser mães e pais. Outra mãe nos abdicou do seu direito, seja qual for o motivo, para que nós recebamos o nosso filho de uma outra forma. Olha a bênção da família. E aí dentro daquele núcleo de 4, de 2, de 3, não importa, nós vamos aprendendo maneiras diferentes de amar, incluindo a paciência, a tolerância, a abnegação. Como a gente abdica. Não é verdade? É um aprendizado. A maior parte do tempo nós estamos deixando de fazer algo em prol daquelas pessoas que nos unem. Mesmo que nós não façamos nada.
E aí a magia do dia a dia. A gente luta para sermos boas pessoas. Mas nós, ali, na verdade, é o laboratório dos sentimentos. É a nossa faculdade. É a nossa pós-graduação em amor. Então tem várias perguntas que nós vamos fazendo ao longo da nossa jornada de estudo. Mas os laços de família, eles se fortalecem? Como que acontece? Então nós vamos trocando de papéis. Na verdade, os laços de família se fortalecem porque à medida que nós vamos amadurecendo, dentro da nossa própria família agora, nós vamos agregando amizades. Nós vamos entendendo que a ligação que nós temos um com o outro não independe da ligação dos parentes, né, da ligação sanguínea. E sim, a ligação é feita por amor, por vontade. Quando que uma família é saudável? Vocês já pararam para pensar? Pode fazer cara de sim, de não, tá tudo bem. Quando que a nossa família é saudável? Quando ela tem saúde? Sim. Mas que saúde que nós estamos falando? Quando que a gente se sente saudável? Quando nós estamos com a saúde mental. Mas tem um outro alimento que Jesus falava, que nunca mais nós vamos ter fome nem sede. O alimento espiritual. Viu como foi fácil? Nem precisou ler os lábios. Apesar que o aparelho atrapalha um pouco. Espiritual. Uma família saudável, quando dentro dessa família nós proporcionamos, todos ali têm direitos e oportunidades, não só da intelectualidade, mas principalmente da moralidade. Onde cada um de nós, dentro do nosso núcleo familiar, podemos exercer a nossa, não individualismo, egoísmo, porque não adianta, não vai acontecer uma família saudável quando nós só pensarmos em nós. Mas a nossa individualidade. E aí, nós podemos pensar nos dedos de uma mão. Todos são diferentes, não são? Mas cada um exerce a sua função. Quando nós vamos pegar um objeto, todos os dedos trabalham. Se eu não tiver um dedo, mesmo assim o outro dedo está trabalhando e está ajudando aquele que não existe. Enfim, todos estão trabalhando para o seu progresso espiritual. A família é como os dedos de uma mão, somos tão diferentes. Posso dizer pela minha família. Tão diferentes, mas todos trabalhando. Permitindo que o outro seja o que ele é, nós acreditamos particularmente que esse é o nosso maior desafio. Permitir que o outro seja como ele é. O dedinho é o dedinho, mas ele trabalha em função de todos. E dessa forma, cada um exercer o seu papel e permitir que o outro, dentro da nossa família, principalmente como pais, seja como ele é, não significa que nós vamos deixar de orientar, jamais. Mas perceber a potencialidade daqueles que moram conosco e perceber também as suas tendências, porque nós trazemos tendências boas e más quando nós reencarnamos. Não somos página em branco, né? E dentro dessas tendências, à medida que nós estamos juntos, percebê-las e orientá-las, mas não impô-las. Já pensou se cada dedo quisesse fazer a mesma coisa? Que briga. Cada um tem o seu papel na hora que vai pegar um copo. Um pega embaixo, outro do lado. Não é assim, gente? Sempre que o Evangelho, nós trazemos isso conosco. Sempre que o Evangelho lá do Cristo estiver muito difícil, traz para a vida. Essa é a função do Evangelho Redivivo, é trazer para a vida. Para a nossa vida, para a nossa casa, lá no endereço tal, no número tal. É lá que o Evangelho vai acontecer. É lá que nós vamos aprender, porque não adianta nós sermos bons do lado de fora. Nossa, como a Selma é isso e aquilo. Se nós não tentarmos sermos bons dentro de casa. Porque é ali que nós vamos exercer a nossa função. Podemos não ser maravilhosos o tempo todo. A família não é isso.
A família saudável não é a família feliz. Entendemos a diferença? É quando nós proporcionamos não só a intelectualidade, mas dentro da atualidade dos jovens, a moral. Nós não falamos espiritismo. É claro que hoje nós estamos aqui, compreendendo um pouco mais a doutrina espírita, mas estamos falando do amor. O amor não existe, ele é universal, não tem nome. A caridade, a ação, o auxílio um ao outro. Nós progredimos. Dentro da nossa família, nós temos o objetivo do progresso intelectual e o progresso em conjunto. Então nós perguntamos, a nossa família é saudável? O que nós podemos melhorar nesse aspecto? Estou promovendo para nós, para que eu possa promover para aqueles que moram conosco, a minha saúde mental, o meu equilíbrio, o nosso estudo moral, para que nós, dentro da nossa família, não adianta nós sermos uma vela apagada. A vela ela só conduz quando ela está acesa. Então veja bem, nós podemos ter um monte de conhecimento, fazer palestra, nada disso dentro de casa vai fazer a diferença. Experiência própria. O que vai fazer a diferença para nós é a nossa mudança. Para nós direcionarmos a nossa família, não importa se você é marido, é esposa, não importa. Nós temos que acender a nossa vela. Só ela conduzirá a nós. A nossa vela ela vai ser acesa pelo nosso amor, pelo conhecimento, pela vontade, não é não errar, porque nós vamos errar muito. Não é o erro que faz de nós aquilo que nós somos, mas como nós nos levantamos daquela parte que erramos. Como nós somos capazes de pedir perdão, reconhecer. Eu dei mancada, hoje me desculpa. A gente faz isso no elevador, nós fazemos isso na rua, mas nós não fazemos isso dentro de casa. Percebe os nossos desafios? Como que eu vou assumir para o outro que eu errei? Que ele vai achar, que ele vai pensar que não. O que ele vai pensar, infelizmente, nós não damos conta disso. Nós, às vezes, não damos conta nem daquilo que nós pensamos. Façamos a nossa parte. Muito difícil é? Muito. Mas não é impossível. Nem que a gente faz assim, ó. E abaixa, tá? Desculpa. Sai andando. Alguma atitude tem que começar da nossa parte. Sejamos nós a dar o primeiro passo. Isso é a vela acesa. Porque a luz, eu até me emociono, ela é irresistível. Alguém resiste à luz? Por mais que a gente tampe o olho, a gente faz assim. Olha um pouquinho. O amor é irresistível. Por mais que a gente ainda brinque, que vá pela força do ódio, mas é o amor que é irresistível. Quantas famílias não começam de ódios enormes e a trajetória, a vida, os desafios, a doença. A doença é uma bênção. Ela une as pessoas. E quando nós teimamos em não ir pelo amor, a gente brinca, nós vamos pela dor, não é assim? Mas vamos. De joelhos, como diz Paulo. Vá de joelhos, mas vai. Vá chorando, mas vai. Aí ela nos une. Então, grandes ódios se transformam em amores, em respeito. Então, imaginemos, se nós viéssemos com toda a lucidez espiritual, enxergasse no nosso pai biológico, ou adotivo, não importa, mas naquele que cuida de nós, aquele que nos prejudicou profundamente, será que nós iríamos aceitar a chance de, como filhos, aprender a amar? Percebemos então a bênção de não lembrar?
Será que nós aguentaríamos a verdade? Porque a verdade ela é tão relativa. A verdade nossa ela vai variar de acordo com o nosso dia, com o nosso humor, com o nosso estágio evolutivo. Porque é o que nós enxergamos. Por exemplo, eu estou aqui, por um acaso, aqui em cima. Poderia estar em qualquer lugar. Estou aqui. Onde eu enxergo? Lá no fundo. Posso dizer para vocês que lá no fundo está escuro. Se vocês não olharem para trás, vocês vão acreditar. Mas vocês têm a oportunidade de olhar. E algum de nós que está aqui embaixo, vai olhar para trás, mas não vai enxergar até a última cadeira. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Dependendo do grau de evolutivo, de onde você olha, a sua verdade se faz nesse sentido. Entende? Por isso que a verdade é relativa. Não adianta nós impormos a verdade. O que eu enxergo, o que vocês enxergam, o que cada um de nós está enxergando, é no estágio evolutivo que nós nos encontramos, como a escada de Jacó. Cada degrau é onde eu consigo ver. É onde nós conseguimos ver. Por isso que a família saudável permite a cada um exercer a sua individualidade, mas amando um ao outro. Porque eu vou querer impor. Se nós não compreendemos isso, a nossa verdade vai ser sempre a melhor, vai ser sempre a mais correta. E aí o grande aprendizado da primeira célula social, conviver com os diferentes na família. Nem sempre, ou todas as vezes, o que ele nos disser pode estar muito diferente do que nós acreditamos, mas pode ter uma parcela de boa coisa aí. Por que não escutar? E lá a gente aprende na família a começar a conviver com os diferentes. Então veja bem, é um ensaio de amor. Porque aí os laços se estreitam. Nós vamos agregando na nossa jornada evolutiva, na reencarnação, vários espíritos, vamos nos reconciliando, vamos aprendendo a perdoar, ser perdoados, vamos agregando, escolhendo núcleos familiares para reencarnar. E olha a beleza, não existe mais a limitação do amor pelo parental, nem pela casta, nem pela raça, nem pela nação. Se o futuro da Terra, se o nosso futuro é amar a todos, e Jesus já disse isso, nos ajudou com as leis, resumiu, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Significa que nós não vamos estreitar o nosso amor a apenas as duas pessoas. Ele falou sobre isso, Jesus, quando ele explicou sobre o samaritano. Qual é o mais próximo? É aquele que está ao nosso lado, necessitado de ajuda naquele momento. Qual é a reencarnação mais importante? É essa agora que nós estamos. Porque é a grande oportunidade. Então os desafios, na verdade, por mais que nós desanimemos muitas vezes, eles são a nossa oportunidade de aprendizado, de reparação, de perdão. É aquela frasezinha, aproveita enquanto ainda está na jornada com Ele. Caminha mais 2 passos, caminha mais 2.000 passos. Essa é a nossa trajetória na família. E aí nós perguntamos de novo. Veja bem, o nosso pensamento ele já vai crescendo nessas reflexões. O nosso encontro com a nossa família hoje é um encontro de amor ou desafios? Ou é uma proposta de caminho? É o acaso? Veja que, olha como a nossa verdade já vai, nós vamos construindo o raciocínio e ela já vai mudando. Em meia hora, enfim, no tempo que nós estamos aqui. Como é bom usar a inteligência. A nossa inteligência
ela está a nosso serviço. O conhecimento hoje é muito fácil. Nós abrimos, nós ouvimos palestra, nós abrimos o celular, vamos dar um Google. A palestra pelo YouTube, a oportunidade de ver, mesmo sem estar aqui, olha o avanço tecnológico. Nós precisamos avançar moralmente. E o nosso treino é na família. Não adianta, nós precisamos refletir muito. Volto a dizer porque essa tecla é muito importante. Nosso objetivo maior é sermos os mesmos lá fora e dentro de casa. É isso que nós devemos lutar, sermos os mesmos. Se dentro de casa nós não estamos bem, vamos lutar para ser melhores. Chico Xavier, aquele livrinho Sinal Verde, tem uma lição que ele fala que nós poderíamos tratar, isso é difícil também, poderíamos tratar a nossa família como nós tratamos as visitas. É claro que é quase impossível isso. Mas nós podemos começar nas pequenas coisas, porque nas grandes a gente ainda está se preparando. Vamos na prática? Estou lá, estamos lá no café da manhã. Por que não um bom dia? Por que não olhar? Por que não perceber a exaustão do outro no final do dia? Talvez até perguntar ou simplesmente estar ao lado, dando a oportunidade, se houver, de ouvir o que o outro traz, que às vezes não tem nada a ver com a nossa casa, tem a ver com o trabalho, com o cansaço, com um trânsito difícil. Ou respeitar o silêncio do outro é muito difícil. Nós mulheres, né, queremos conversar, pelo menos a maioria. Mas o outro não quer. Abdicar do nosso direito, às vezes, não é só o que nós queremos. E aí nós treinamos já desde o de manhã. Do de tarde, do à noite. Proporcionar pequenos encontros durante o dia, nem que seja num café da manhã, num almoço, num jantar, onde todos só se encontram à noite, ou no evangelho no lar, proporcionando à família o alimento todos juntos espiritual, o tratar a nossa casa, o perceber o quanto a nossa casa pode ser um refúgio de calmaria e de paz, mesmo tendo dificuldades. Porque nós somos assim. Nós não somos assim. Constantes só os espíritos puros. Né? Nós somos assim. Um dia nós estamos bem, no outro dia não tão bem, no outro dia estamos bem-humorados. Nós vamos trabalhando com os nossos sentimentos, é muito desafiador. Nós íamos regulando os nossos sentimentos, percebendo o nosso estado físico, como nós estamos naquele dia, para poder lidar com o próximo. E o primeiro artifício disso é a prece. Nós podemos tanto fazer a prece em conjunta, como um evangelho no lar, como nós também ao acordarmos, não esquecermos da nossa prece diária, nos preparar. A gente se prepara para um trabalho, a gente se prepara para uma palestra, a gente se prepara para um encontro, mas nós nos preparamos para o nosso dia. E olha quanta coisa pode acontecer no nosso dia. Percebe? Tanto dentro de casa quanto fora de casa. Quanta coisa boa e quanta coisa desafiadora, que vai requerer de nós uma lucidez para tomar decisões, que nós nem esperávamos que aquilo ia acontecer naquele dia. Cada dia é um flash, é assim que a gente pode brincar, principalmente quem tem criança, adolescente, cada dia é uma novidade. Você acha que vai acontecer tudo igual, e aí vem a vida e mostra para a gente que não é tudo igual. Nós vamos aprender a lidar com os desafios diariamente. A família não é só sorriso. E é isso que vai nos tornar grandes, aprender a lidar com os momentos difíceis e sair deles em prece, oração, mesmo chorando, mas com esperança. E isso só se encontra na prece. Nós falamos isso com uma certeza, porque não tem outro caminho. Não tem outro alimento que não dá mais fome, que não seja o evangelho, a prece. O mundo, ele nos enche, mas enche na hora. Nada vai preencher o vazio que nós trazemos aqui nessa reencarnação, que não seja o nosso progresso espiritual, o nosso conhecimento, a nossa vontade de vencer.
Tem uma perguntinha no Livro dos Espíritos que essa não tem a ver exatamente com a família, mas tem a ver com o nosso progresso. Não me lembro o número, mas se você colocar no Google é fácil de achar. Porque Kardec, com muita inteligência, claro, quem de nós já não perguntou isso? Será que nós conseguimos, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria vontade, não é com essas palavras, tá, gente? Mas estou traduzindo, com a emoção. Pela nossa própria desejo, melhorar as nossas más inclinações por nós mesmos? Uma pergunta interessante, né? E aí os espíritos carinhosamente, é como Emmanuel com o Chico, dá um tapa, faz carinho, dá um tapa, faz carinho. É assim, eles falam, sim, mas na maioria das vezes, e essa parte que doeu, falta muita vontade. Resposta difícil de ouvir, não é? Precisamos então de vontade. Porque para vencer as nossas más tendências, mesmo dentro de uma família, não é o outro que vai tirá-las, somos nós. Nós seremos felizes individualmente, nós não seremos felizes quando o outro casar comigo, quando o outro, nunca. A nossa paz, ela tem que começar aqui, com a nossa força de vontade, de vencer a nós mesmos. É o bom combate, de que Paulo fala tanto. Que ele diz assim, Paulo de Tarso, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu respirava até profundo, esse eu faço. Nós fazemos. Então, voltando à família, é lá que nós tiramos as máscaras. É lá que nós somos os verdadeiros eus. É lá que nós vamos encontrar aquele que diz para nós todas as nossas características sem nenhuma dó. Quer saber como você é? Quer saber como eu sou? Pergunta aquele que mora conosco, ele vai te dizer exatamente. Mas precisa estar pronto para isso. Não é fácil. Então é lá que nós teremos a chance de ser nós mesmos. Que sejamos então aqueles com boa vontade, com força, com coragem. E quando desanimar, vamos fazer a prece. Quando desanimarmos, vamos à nossa prece. Vamos alimentar o nosso espírito das coisas que são verdadeiras, para que nós possamos vencer a nossa missão, que pode não parecer grande aos olhos do mundo, e não é mesmo, mas para nós é uma grande missão. A missão de amarmos a nossa família. Que nós tenhamos a chance, com a idade física que passa, olharmos para trás e reconhecermos o nosso pai, a nossa mãe, ou naqueles que cuidaram de nós, a coragem que eles tiveram. E se tivermos a chance de olhar hoje e cuidar da nossa mãe, do nosso pai, já idosos, que tenhamos paciência, amor, força e evangelho na veia, porque é difícil. Muito estudo, muita preparação. Só isso vai fazer com que nós vençamos a nós mesmos, a nossa família. E entender que hoje, as famílias, a maioria delas, são formadas por desafetos. Sim, mas porque ainda estamos no estágio evolutivo em relação ao nosso planeta, em relação a nós mesmos, ainda há muito a desejar. O egoísmo ainda faz muito parte do nosso dia a dia. O individualismo. Primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Vamos então mostrar para os nossos filhos, para aqueles que convivem conosco, que não é primeiro eu, somos nós. Se não dá, então não vamos.
Ah, mas é possível? Então vamos. Mas conversar, descobrir as possibilidades que é. Nós, particularmente, demoramos muito para isso. Ainda tem um pouco, mas já descobrimos. A raiz de muitos problemas, a falta do diálogo. Imaginar que o outro sabe o que eu estou pensando é impossível. Aí nós dizemos meias frases, na certeza de que o outro entendeu, às vezes não. Ou na maioria das vezes não, porque ele vai entender, mas vai entender do jeito que ele compreende a vida dele espiritual. É por isso que nossos diálogos, a maioria fala, e tem dizer. Nós precisamos ser mais claros, mais pacientes, mais lúcidos para compreender até o que sentimos, para poder passar isso adiante. Não é verdade? Então, o convite de hoje é que nós, no começo, fizemos a pergunta. A minha família, abre aspas, é um encontro de amor ou desafios? Não precisa levantar a mão agora. Talvez ainda nós achemos um desafio. Mas agora nós temos esperança de que isso se transforme. Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós temos ideia do caminho a prosseguir. Da trajetória. Porque com certeza, um dia nós amaremos a todos, independente da raça, da nação, da cor, do sexo, porque o espírito é o espírito. Eu reencarno em homem e mulher, de acordo com a necessidade minha, naquele momento, naquele passo da minha vida. Da nossa vida. Então, se a maioria das famílias hoje, nós vemos talvez um pouco mais de desafios, é porque ainda o egoísmo ainda está prevalecendo. Façamos diferentes. Começamos hoje, domingo, porque é hoje o dia importante para nós. Nós vamos chegar em casa e eu tenho uma notícia a dizer. Vai estar tudo igual. Tá? Tudo igual. A louça na pia, você deixou. Na prática é isso. Mas o que não vai estar igual, quem imagina? A nossa mente. A nossa força. O nosso conhecimento, a nossa inteligência de colocar à prova disso, a favor dos nossos desafios. Então, a raiva, o ódio, são sentimentos passageiros. O que fica, o que não muda é o amor. Isso não é passageiro. Acho que nós já estamos. Então, meus amores, com muita alegria, espero que nós tenhamos, eu, Selma, aprendido um pouco mais. Porque a nossa família também é um desafio. Mas hoje eu compreendo que o amor fez muito mais parte dela do que eu podia supor. Hoje, mais velha, olhando para trás, não imaginava o quanto que Deus estava presente a todo instante. A gente imagina assim, mas nós não temos ideia da força de Deus na nossa família. Então o convite é esse, que nós olhemos para ela com mais misericórdia. Porque é isso que Jesus pede de nós. Mais paciência. Mais tolerância. Olhar para o outro e perceber que tudo que ele quer, eu também quero. Ser amado e amar. Muita paz do fundo da nossa alma, todos nós. Que nós cheguemos no nosso lar, possamos ser
melhores do que quando aqui chegamos. Pelo menos com a esperança plantada em nossa alma. Graças a Deus.